O presidente de transição do Gabão, militar, procura o apoio dos países da região para o levantamento da suspensão da Comunidade Económica dos Estados da África Central, sanção que foi aplicada na sequência e por força do golpe de Estado de agosto deste ano. O general Brice Nguema teve em São Tomé uma recepção formal e uma recepção efusiva. A primeira da parte do Presidente da República, Carlos Villanova. A segunda, bem expressa pelo Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. Villanova não se comprometeu, para já, no apoio à pretensão do líder gabonês. Mas é politicamente relevante a reafirmação da condenação política ao golpe de Estado, que de resto constitui uma proclamação que acompanha a União Africana e a comunidade internacional na sua generalidade. Essa reafirmação não trará outra consequência que não essa mesma, a da condenação política. A inevitabilidade da normalização das relações e do retorno à estabilidade política e institucional no Gabão é um fator com que as lideranças têm de contar e que deverão ponderar nas posições que assumem. As autoridades militares saídas do golpe anularam os resultados das eleições no dia em que seriam anunciados, dissolveram as instituições do país e, o que é decisivo, garantiram a futura realização de eleições e a transição do poder para a comunidade política. Pois bem, a confiança e solidez dessas garantias de transição de poder, a realização de eleições e o tempo da transição é que devem ser aferidos. O Primeiro-Ministro do Governo de Transição entende que o período dessa transição deve ser de 2 anos. Pode ser menos, como pode ser mais, nas suas palavras. Mas a mediação da CEAC deu o prazo de 1 ano para o retorno à normalidade constitucional. Serão, afinal, 2 ou 1 ano? Questão a esclarecer para que o Gabão não resvale para a indefinição sobre a devolução do poder, como acontece nos golpes militares que ocorreram na Guiné-Conakry, no Mali, no Burkina Faso e no Níger, onde os militares continuam sentados no cadeirão do poder. O novo poder no Gabão está instalado há cerca de 2 meses e, perante o roteiro de transição definido pelos militares e pela CEAC, está ainda por demonstrar o cumprimento das garantias políticas dadas. Isto é, não é possível aferir o que está a ser feito para conduzir à normalização e se é um processo sem retorno, que neste caso significa retardar a transição. 2 meses é muito pouco para aferir se as garantias estão ou não a ser cumpridas e serem levantadas as sanções. O governo de transição, patrocinado pelos militares, alcançou o poder através do recurso a uma forma não legitimada democraticamente, o golpe militar, que pôs termo a um processo eleitoral com resultados igualmente ilegítimos e que conta com a adesão popular. Uma coisa, diga-se, não anula nem compensa a outra. Esse governo começou com alguns sinais no bom sentido, integrando ministros que transitaram do governo deposto e personalidades relevantes da sociedade civil. E, desse ponto de vista, é credor da confiança e do reconhecimento pelos esforços de retirar tensão de um momento crítico do país. Mas há também sinais contraditórios e de desconfiança. Nos compromissos assumidos pelo roteiro de transição das autoridades militares, declara-se a proibição dos membros do governo de transição concorrerem às próximas eleições, o que é um bom sinal. Mas nada se diz sobre o presidente de transição, ficando sempre a suspeita de que faça dessa transição uma plataforma para se candidatar à presidência num período de normalização. Não que isso esteja ferido de ilegitimidade. O que não se entende é a aplicação de critérios distintos para circunstâncias semelhantes, o que cria algumas reticências. Os militares que alcançam o poder por via da força raramente o cedem às instituições democráticas por sua iniciativa.
e cumprem o desígnio libertário da sociedade e dos cidadãos. São mesmo raros, e daí que o novo poder do Gabão talvez ainda não tenha garantido a bondade dos seus propósitos. Um desafio a São Tomé e Príncipe e aos restantes países da CEEAC.